Olá, um bom dia para você. Hoje é domingo, primeiro dia da sua semana e vamos à nossa reflexão. Nós estamos vendo os 5 passos para melhor compreendermos a Bíblia e termos mais revelação do nosso amado Jesus Cristo, ter mais entendimento do plano do Pai, ter mais entendimento da mente do Pai e assim podermos caminhar nesta terra com aquela firmeza, com aquela fé, independente das circunstâncias que possamos passar. Então, os 5 passos, só lembrando a você, fizemos uma analogia com a nossa mão, é o ouvir a palavra, que nós já temos um vídeo gravado, é o ler a palavra, nós também já temos um vídeo gravado, é o estudar a palavra, temos um vídeo gravado sobre esse assunto e hoje vamos gravar o segundo vídeo, é um tema mais longo. Depois veremos o memorizar e depois o meditar na palavra. Se nós seguirmos esses 5 passos, com certeza o nosso nível de compreensão será muito maior. Se nós apenas adotarmos 1 ou 2, não teremos um nível de compreensão a ponto de penetrarmos mais no plano divino, na mente do nosso Deus, que é infinito. Então, hoje vamos dar continuidade ao terceiro ponto, que é o estudo da palavra. Continuando, após o primeiro vídeo que nós já gravamos sobre esse tema, nós ressaltamos que no livro de Atos, por exemplo, estudando é uma opção você estudar livro por livro, assim como é uma opção você seguir um calendário bíblico, onde você vai ler a Bíblia o ano inteiro, você vai ler de Gênesis a Apocalipse, mas eu creio que dessa forma nós não fazemos um aprofundamento maior. Se você gosta de cumprir esse calendário, seria ideal que você associasse também a essa postura sua, que é muito nobre, a questão de você estudar a palavra, de você meditar na palavra, de você ter na sua memória a palavra, porque isso vai criar raízes em você. E quando vierem os ventos impetuosos, as tempestades, nós não vamos ficar oscilando, vacilando. Nós vamos continuar firmes com a fé que nós temos recebido do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no livro de Atos seria um exemplo que nós demos se estudar a Bíblia livro por livro. E ressaltamos, por exemplo, que quando você estuda o livro de Atos, você estuda sobre o autor, que foi Lucas, você estuda sobre as circunstâncias daquela época, você tem uma visão panorâmica daquele momento em que viveu a igreja primitiva, que foi um momento muito rico, onde muitos milagres aconteceram, onde o poder de Deus foi manifesto através dos apóstolos de Jesus, porque eles estavam ali saindo daquela unção poderosa, conviveu com Jesus 3 anos e meio, estavam bem fresquinhos na sua mente aquela palavra, aquela unção, aquele poder, aqueles milagres que eles presenciaram. E hoje nós até perguntamos, né? Porque a nossa igreja hoje, a igreja de Cristo, não reflete a igreja primitiva, onde existiu tanto poder, tantos milagres, mas também muita perseguição. Talvez porque nós não estejamos tão próximos de Jesus como estiveram aqueles 12 apóstolos. Então, nós vemos que no livro de Atos, na descrição de como surgiu a igreja primitiva, de como a palavra se espalhou, nós vemos ali uma fé genuína, uma fé sincera deixada por Jesus aos seus discípulos. E essa fé pode ser renovada no seu coração. Você também compreenderá, lendo o livro de Atos, mais sobre o modelo da igreja neotestamentária, que é muito importante.
porque Deus está restaurando este modo de viver em nossos dias. Você sente que você está sendo restaurado para você viver novos tempos, uma nova época na presença de Deus. Ele quer trazer a igreja primitiva para os nossos dias. Mas para isso nós precisamos também nos aproximar de Jesus, como estavam próximos aqueles 12 apóstolos que com ele conviveram. E Jesus sempre censurava os escribas e fariseus. Por que ele censurava? Porque ele dizia que eles examinavam as escrituras achando que ali existia vida eterna, mas eles não queriam ir a ele para que a escritura, essas passagens que eles liam, essas leis que eles tinham todas decoradas na sua mente, eu não vou chamar nem de memorizadas, eram decoradas, eram difíceis de trazer vida, porque eles não queriam ir a Jesus. Eles iam às escrituras, conheciam a letra, mas eles não queriam ir a Jesus para que essa letra fosse vivificada pelo Espírito. Veja o que ele diz em João 5:39. Abra sua Bíblia, comece a agir agora de uma forma prática sobre tudo isso que nós estamos estudando, abrindo sua Bíblia agora, nesse momento. Não fique só me ouvindo. João 5:39, Jesus diz: são elas mesmas, escrituras, que testificam de mim. Mas nós devemos lembrar que o objetivo da palavra escrita é nos levar a Jesus, que é a vida, onde nós teremos a vivificação daquilo que nós estamos lendo. Podemos até ler um pouco mais sobre Atos 2, de 40 a 47, para nós termos uma reflexão maior. Quando Jesus diz que as escrituras testificavam dele, e ele exorta, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E desta forma foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Receberam a sua palavra de bom grado, com alegria, e sentiram o desejo de ser batizados. E diz aqui em Atos 2, 40 a 47, que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Veja que conversão em um dia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos e no partir do pão e nas orações. Veja que essa postura que nós devemos adotar, nós temos que ter perseverança na comunhão dos santos, temos que ter perseverança na oração, na doutrina dos apóstolos deixadas por Jesus, no partir do pão da palavra viva. Precisamos perseverar, estarmos unidos, para que um vá edificando o outro. E no verso 43 em diante nós lemos: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O temor que hoje é difícil de nós encontrarmos, às vezes até no povo de Deus, é que faz com que as maravilhas e os sinais não aconteçam na nossa vida, na nossa igreja. O temor no sentido da reverência ao Senhor, da convicção que Ele é soberano, da convicção de que nós devemos obedecê-lo, e por temor e também por prazer, porque nós já entendemos que nós, quando obedecemos ao Senhor, nós somos abençoados e nós somos gratificados. E todos os que criam estavam juntos. Importante isso, estarmos juntos. E a igreja primitiva alcançou, inclusive, um feito que hoje é difícil nós alcançarmos em termos de igreja. Eles tinham tudo em comum.
Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, amor fraternal, segundo cada um tinha a necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo. A perseverança de novo sendo enfatizada aqui. E partiam o pão, a palavra viva, de casa em casa. Não esperavam o domingo para se reunir. Eles partiam o pão, a palavra do Senhor, de casa em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Essa atitude deles fazia com que o povo visse ali a manifestação do Senhor. E todos os dias acrescentava o Senhor, quem acrescentava era o Senhor, à igreja aqueles que haviam de salvar. Então, a postura da igreja primitiva fazia com que essa atmosfera espiritual mudasse, que as pessoas se sentissem atraídas por eles, pelos apóstolos. E o Senhor, vendo isso, ele ia acrescentando a cada dia os que haviam de ser salvos. Vamos agora ver o estudo da doutrina dos apóstolos, que nós já falamos um pouco agora, através desse panorama da igreja primitiva. Então, nós podemos atribuir a essa doutrina dos apóstolos, enfatizando mais uma vez a comunhão, a unidade e o sucesso do crescimento da igreja primitiva, assim como os sinais e os milagres feitos pelos discípulos, conforme nós lemos agora. Mas você pode perguntar, qual é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é o ensinamento prático, não teórico, ensinamento prático que os apóstolos trazem por revelação de Deus através das Escrituras. Podemos dizer que o ensinamento prático fala de uma vida vivida em cima dos ensinamentos do Senhor que Ele deixou nas Escrituras. Então não basta nós discursarmos, temos que viver para poder passar, compartilhar esta doutrina dos apóstolos, aqueles que estão nos observando. Em Atos, era o ensino que os apóstolos trouxeram, que foi baseado esse ensino nos ensinamentos de Jesus e também no Antigo Testamento. Não vamos descartar o Antigo Testamento, porque ele faz parte da Bíblia e nós temos que levar em consideração, de forma que o povo pudesse pôr em prática a palavra. Veja o que é que Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé. Tem cuidado, Timóteo, de ti mesmo. E tem cuidado da doutrina. Timóteo 4,16, nós lemos isso. Abra sua Bíblia e confira. O apóstolo Paulo está se referindo aí ao ensino prático, pois a letra da Bíblia, sem a unção de quem a ensina e capacita, é simplesmente a letra morta, é a letra que mata. Então, ensino prático, você viver aquilo que você está pregando e você se esforçar em viver uma revelação nova que você recebeu, é isso que vai contaminar o outro, é isso que vai atrair o seu próximo aos caminhos do Senhor. Então, esteja sempre em contato com o Senhor. Essa é a grande chave, porque os apóstolos lá da igreja primitiva saíram de um contato poderoso que eles tiveram durante 3 anos e meio com Jesus. E por isso as suas palavras eram vidas, as suas atitudes eram práticas. Então, nós precisamos estar em contato do Senhor e nós podemos
também estar em contato com o Senhor, não só por uma postura nossa de buscar a palavra, de buscar uma revelação, de procurar entender a doutrina dos apóstolos, mas também através dos oráculos do Senhor, aqueles que são comissionados pelo Senhor, que recebem autoridade espiritual, que recebem o ministério para compartilhar a sua palavra. Então nós devemos ter esta postura, como tiveram os primeiros discípulos que nós vemos lá em Atos. Mas você pode também estudar a Bíblia por assunto. E aí você pode usar a concordância bíblica, que vai lhe ajudar muito. Por assunto, por exemplo, sobre a angústia, sobre a incredulidade, alguma coisa até que você está vivendo e você precisa ter uma clareza maior. Você pode ir por tema, por assunto, buscar uma revelação mais profunda e você pode usar a concordância bíblica que vai lhe ajudar muito. Então, as escrituras trazem assuntos que são de vital importância para nós. Vital de importância, que acontece no nosso dia a dia, que são importantes na nossa caminhada. Por exemplo, podemos citar aqui a origem e consequência do pecado. Nós precisamos entender sobre o pecado, porque nós viemos de uma geração de pecado. Nós somos pecadores, nós já fomos aceitos pelo Pai através de Jesus, através da nossa fé em Jesus, mas nós ainda temos essa natureza de pecado em nós, então nós precisamos entender a origem e a consequência do pecado, porque este é um assunto do nosso dia a dia. Um outro assunto que é do nosso dia a dia, a salvação, a santidade, porque nós estamos neste caminho buscando a santificação. Os batismos, são vários tipos de batismo, precisamos ter este entendimento. As festas fixas, que são Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, que nos trazem mensagens espirituais. A restauração da igreja, a parousia de Cristo, o reino de Deus, a fé, são inúmeros os assuntos que nós podemos, segundo a direção do Espírito Santo, buscar em um determinado momento e nos aprofundarmos nesses assuntos que são do nosso dia a dia, que são da nossa caminhada cristã. Então, é uma outra forma de você estudar a palavra, por assunto, por temas. Veja o que Paulo deixou escrito em 2 Timóteo 31, de 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, porque nós já aprendemos muita coisa. A nossa igreja, quando eu falo nossa igreja, que eu estou frequentando, e com certeza a sua também, traz estudos profundos, traz entendimento da palavra num nível mais profundo. E a recomendação de Paulo a Timóteo é que ele permanecesse naquilo que ele aprendeu. Porque muitas vezes nós aprendemos um assunto, nós até mergulhamos nele, mas nós não permanecemos, para que aquilo se torne uma prática na nossa vida. Então, Paulo diz, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Timóteo aprendeu do apóstolo Paulo. Então, ele está chamando a atenção de Timóteo para isso. Ainda diz mais a Timóteo que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te salvo para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, muitas vezes, desde criança, nós já estamos recebendo esses ensinamentos, mas às vezes somos difíceis de permanecer nele. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, não só para o ensino, mas é útil também para a repreensão, porque às vezes precisamos ser repreendidos, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então veja que o fim, o objetivo principal das Escrituras
e da nossa ida a Jesus, vivificando aquela letra morta, é nos tornar perfeitos, é nos tornar habilitados para a boa obra que o Senhor quer que nós executemos. Uma outra forma de nós estudarmos a Bíblia é por palavras. Pela providência divina, Jesus veio na plenitude dos tempos. Jesus não veio no momento errado. Ele veio exatamente no momento certo, no momento escolhido pelo Pai. Então, não adianta nós nos lamentarmos, se Jesus tivesse vindo agora. Não, ele veio no momento certo, ele veio na plenitude dos tempos. Veja o que está escrito em Gálatas 4, de 4 a 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Então, Jesus veio no momento exato, perfeito. Porque o nosso Deus é perfeito, o Pai é perfeito. Ele sabia que aquele era o momento exato de Jesus vir. Antes de Jesus vieram os profetas anunciando sua vinda. Jesus veio na plenitude dos tempos, pela perfeição que há no Pai. Ele escolheu o momento perfeito. Depois de Jesus, nós temos agora a referência de Jesus, a referência da sua doutrina, que ele passou para os seus apóstolos. E ele veio no momento certo, na plenitude dos tempos, com que objetivo? Para remir o que estavam debaixo da lei, porque a lei naquele momento era muito forte, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. Hoje nós não temos Jesus aqui, fisicamente, como há 2000 anos atrás, o Deus que se fez carne, que se revelou como homem, mas nós temos o seu Espírito, o Espírito Santo, para nos ajudar nesta comunhão, para nos ajudar nesta doutrina, no aprendizado dessa doutrina dos apóstolos. Agora vamos ver 1 de Pedro 3:8, que fala do amor fraternal. Em 1 de Pedro 3:8 nós lemos: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento. Falando ainda da doutrina dos apóstolos. Precisamos ter o mesmo sentimento, precisamos ser compassivos, precisamos amar uns aos outros, precisamos ser misericordiosos e afáveis. Tudo isso faz parte da doutrina dos apóstolos que eles receberam de Jesus, esta doutrina. E em Romanos 12:10, nós lemos: amai-vos cordialmente uns aos outros, com o amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, o amor fraternal faz parte da doutrina de Cristo, faz parte da doutrina dos apóstolos. Você pode pegar, por exemplo, o amor fraternal na Bíblia, usar uma concordância bíblica, buscar os versículos que falam sobre o amor fraternal e se aprofundar neste tema, porque este tema é do nosso dia a dia. Este tema faz parte da doutrina dos apóstolos e faz parte dos ensinamentos de Jesus. E nós vemos que no grego, que foi a língua onde foi traduzido o Novo Testamento, ele destaca na língua grega 3 tipos de amor. O amor ágape, que é o amor incondicional, o amor de Deus para conosco, que nos amou mesmo sendo pecadores. O amor fraternal, o amor que Jesus ministrou quando aqui esteve. Ele nos chama de irmãos. Imagine que honra sermos chamados de irmãos por Jesus. Ele está mostrando aí o amor fraternal, como devemos ser misericordiosos, como ele foi e tem sido todo o tempo conosco. E o amor eros,
que é o amor que existe na língua grega, que está ligado ao relacionamento sexual dentro do matrimônio, mas nós não temos nenhuma passagem onde Jesus enfatiza esse amor eros, mas o Criador, lá em Gênesis, diz: crescei-vos e multiplicai-vos, com Adão e Eva. Então, ele está admitindo ali esta relação matrimonial, e nós podemos encarar isso como o amor eros. Mas o destaque, esse amor eros, na minha visão, ele é temporário. Enquanto nós estamos aqui na Terra, que nós constituímos uma família, que nós vivenciamos este amor para multiplicar a nossa família, mas o que vai para a eternidade é o amor fraternal e o amor ágape. Então você pode buscar na Bíblia, por exemplo, o estudo sobre o amor fraternal e sobre o amor ágape. Uma passagem que nós podemos ressaltar aqui sobre o amor ágape, que está em 1 de João 4, 8 a 10, é quando nós lemos: aquele que não ama não conhece a Deus. Então precisamos ter amor no coração, senão não vamos conhecer a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Por ele, por Cristo. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou primeiro, enviando seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Este é o amor incondicional. Nós não amamos a Deus primeiro, ele nos amou. Como pecadores, ele quis nos resgatar do pecado, para nos levar ao seu reino, ao reino do Filho do seu amor. Então, o amor incondicional, ele não tem uma recompensa. Você simplesmente ama sem esperar o retorno. O retorno virá através de Deus. Pode não vir através daquela pessoa, pode até vir uma gratidão, mas você vai amar de uma forma incondicional, como Deus nos amou. Veja o que está escrito em Mateus 5, de 44 a 48. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Amor incondicional, porque o inimigo não vai lhe dar retorno. Bendizei os que vos maldizem. Amor incondicional. Fazei bem aos que vos odeiam. Amor incondicional. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amor incondicional. Não espere o retorno. Se você é capaz de amar incondicionalmente, você vai amar sem esperar o retorno, sem se sentir ofendido por não ter sido reconhecido pela sua atitude. E ele diz: faça tudo isso para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque o Pai faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, amor incondicional do Pai, e a chuva desça sobre justos e injustos, amor incondicional do Pai. Então, nós vamos fechar este terceiro passo, que é estudo da palavra. Lhe demos aqui várias opções de você estudar a palavra. É importante que você siga os passos para você criar raízes e não ser balançado, não vacilar diante das tempestades e dos ventos impetuosos. E eu queria só chamar a atenção para concluir esse vídeo, que é nossa obrigação nós adotarmos esses 5 passos. Não vamos esperar que o pastor da igreja faça isso por nós. Ele faz a parte dele, que é ministrar a palavra. Ministrar a palavra com conteúdo, com firmeza, mas é nossa obrigação buscarmos esses 5 passos. É uma postura pessoal de cada um de nós, para que nós possamos enraizar aquele alimento que o seu pastor está levando
para a sua igreja. E com isso você vai ser despertado de uma forma muito maior, muito mais viva, e o Espírito Santo vai se mover em sua vida de uma maneira grandiosa. Obrigado pela sua audiência, deixe seu like, compartilhe, seja um proclamador da palavra de Deus. E no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!